Foi chamada de a Segunda Roma. Uma grande cidade entre Europa e Ásia e seu vasto império, que preservaria a cultura greco-romana e a transmitiria ao Ocidente quando a própria Roma estava nas mãos dos bárbaros. O Império Bizantino, neste episódio de A Tradição Ocidental. E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. O poder do Império Romano Ocidental durou 5 séculos. O poder da Babilônia e Assíria bem menos que isso. O Império Persa durou 3 séculos, antes que Alexandre lhe desse um fim. E o Império Britânico durou cerca de 2 séculos. Mas o Império Bizantino sobreviveu mais do que todos estes. Só o Egito durou mais tempo. A palavra bizantino vem de Bizâncio, a antiga cidade grega no Bósforo que se tornou Constantinopla, a capital do Império Romano Oriental. Os bizantinos chamavam suas terras de România e chamavam a si mesmos de Romanoi. E seu império foi por muitos séculos o único poder civilizado em toda a Europa. Assim como atribuímos a criação do Império Romano a Augusto, podemos atribuir a criação do Império Bizantino, que era a Segunda Roma, a Constantino o Grande, que transferiu a capital do império para a cidade que levaria seu nome, tornou-o um império cristão, e o imperador ungido pelo Senhor. O Império Bizantino copiou e preservou muito da arte clássica, literatura e leis romanas que herdamos. E a importância do Império para a Europa Oriental é ainda maior, pois foram os missionários e o prestígio bizantino que civilizaram e cristianizaram os eslavos orientais, do Báltico aos Balcãs e além. Por exemplo, este medalhão esmaltado do século XI foi feito na Geórgia, que já foi parte da União Soviética. Constantinopla foi inaugurada como capital imperial do Império Romano em 330 e sobreviveu até 1453, quando a conquista turca pôs um fim a uma tradição imperial e iniciou outra, mudando o nome da cidade para Istambul. Mas foi uma época de longa duração. Durante estes mais de 1000 anos, os bizantinos conquistaram e perderam vários impérios. No VI século, um império balcã foi recapturado aos godos. Um império mediterrâneo foi desenvolvido após uma longa e árdua guerra, também contra os godos. E um império africano foi reconquistado dos vândalos. Mas o Império Africano e grande parte do Oriente Médio foram perdidos para os árabes no VII século. A maior parte do Império Mediterrâneo foi perdida na mesma época, e o restante perdido no século XI. E o Império Balcã foi perdido e parcialmente recuperado no século IX. O problema com Constantinopla, representada aqui como uma figura clássica, era que sua tradição era romana. É possível dizer que isto é Roma, pelo capacete e roupa militar. A visão imperial de Constantinopla era a do antigo Império Romano Mediterrâneo, que não estava bem colocada,
se tivermos em mente os problemas da época e escala que foram demais até para Roma. Um barco médio levava 1 ou 2 semanas para cruzar o Mediterrâneo de norte a sul, 15 dias de Constantinopla a Alexandria. Mas podia levar até 2 ou 3 meses de leste a oeste, por exemplo, de Creta a Cartago ou Cádiz. Portanto, havia obstáculos consideráveis para a realização das ambições imperiais bizantinas. No VI século, quando o imperador Justiniano, mostrado aqui, recuperou a Itália dos godos e a África do Norte dos vândalos, ele exauriu os recursos de Bizâncio, arruinou a economia da Itália e matou grande parte da população. Portanto, não é acidente que o Império Bizantino tenha chegado a seu ponto alto quando se tornou menor e mais defensável entre o VIII e IX séculos. Ele havia sobrevivido a novas ondas de invasões bárbaras, mas havia perdido suas possessões mais distantes para os árabes e eslavos, tornando-se mais compacto. Mesmo com o que aconteceu ao Império mais afastado, Constantinopla permaneceu o que Paris já foi, o que Nova York é hoje, uma cidade de luxo, moda e cultura. E também uma cidade de pecados, corrupção e tentação material. E tudo, independente do ponto de vista, representava grandes realizações. A cidade foi construída numa alta península no Bósforo, onde a Europa chega bem perto do litoral asiático. Entre a Europa e Ásia, Constantinopla era uma encruzilhada por excelência. Dominava a rota do Cáucaso e das estepes até o Mediterrâneo. E também a rota do Vale do Danúbio até o Vale do Eufrates. Os Balcãs eram seu quintal. A Ásia Menor estava do outro lado da margem e, além dela, a Síria e a Mesopotâmia. Constantinopla estava perfeitamente situada para servir como a capital do reino que conectava o Oriente com o Ocidente, a cultura greco-romana com o cristianismo e com a civilização oriental. Sua história é a ponte que nos liga ao Egito, que passou a governar, e com a Pérsia, com quem lutou e finalmente derrotou, e até com Alexandre o Grande, cujo título de Basileu, ou Rei Real, os bizantinos usaram para seus governantes. Durante séculos, Constantinopla era o repositório da cultura greco-romana e da tradição que construiria ao longo dos anos no Egito, Babilônia, Atenas, Roma e Jerusalém. Nossa civilização não seria como é hoje se a cidade de Constantino não tivesse sobrevivido para transmitir estas tradições. O latim de Roma e o grego de Atenas, as habilidades, as artes, o pensamento, as lembranças, aos bárbaros do Ocidente e a seus sucessores gradualmente mais civilizados. Assim, a sobrevivência da cidade foi crucial, pois ajudou a formar o nosso passado. Talvez o fator mais importante em sua sobrevivência tenha sido a convicção de que o Império era um desígnio de Deus, protegido por ele e seus representantes ungidos. Por outro lado, é esta mesma convicção religiosa que explica o tradicionalismo, o extremo conservadorismo de Bizâncio. Se seu Estado é fundado sob os desejos dos céus, por que inovar? Um governante bizantino podia perder o trono, e Deus sabe que muitos deles o perderam por assassinato, como mostrado aqui.
revoluções palacianas ou revoltas na cidade. Mas uma mudança de imperador não significava mudança de política, exceto nos pequenos detalhes, pois mudá-la seria como mudar sua fé. Assim, com a aprovação segura dos céus, o soberano e o Estado bizantino eram ambos defensores da fé. A concentração de toda a autoridade nas mãos do representante de Deus, como o imperador mostrado aqui, era por si uma grande fonte de força. No Ocidente, os homens viviam sob vários sistemas legais diferentes. Lei tribal, lei local, lei nobre e a lei do Estado Central. E todas lutavam uma batalha contínua por reconhecimento da área rural, das províncias, que demorou séculos e o problema só foi resolvido bem pouco tempo atrás. Aqui, por exemplo, estão os grandes proprietários do VI século na Itália, que eram uma lei por si. Mas no Oriente havia apenas uma lei. E essa lei romana emanava de uma única fonte, o governante. Mesmo as decisões do Conselho da Igreja precisavam da aprovação do imperador. Isto é o que foi chamado de cesaropapismo, um sistema político onde o chefe do Estado é também o senhor da Igreja. E o patriarca, o bispo de Constantinopla, vivia à sombra do Palácio Imperial. Quando Constantino morreu em 337, com seu herdeiro longe de Constantinopla, os restos embalsamados do imperador morto continuaram a governar o império durante o verão, outono e inverno, com mensageiros lendo suas mensagens perante o corpo, ministros fazendo relatórios ao corpo e súditos pedindo audiência ao corpo. É importante saber que mesmo esta imagem macabra de um cadáver governante teve suas raízes no passado. Era simplesmente o triunfo da visão helenística da posição sublime do imperador. Uma visão que existia no Oriente desde os dias de Alexandre, a qual os romanos levaram algum tempo para adotar, mas que o imperador Diocleciano exigiu explicitamente em Roma no final do III século. E foi bastante útil, pois concedeu ao Império Bizantino uma autoridade e estabilidade que o antigo Império Unificado jamais tivera. Não importava mais se o imperador fosse eleito, se tinha direito hereditário ou se havia usurpado o poder, pois seu trono apoiava-se em situações mais sólidas do que os processos mundanos poderiam assegurar. Ele era o ungido do Senhor, escolhido ao nascer para executar o desejo dos céus. E como os bizantinos acreditavam que a promoção a governante vinha apenas de Deus, o trono imperial estava aberto a todos. Camponeses, nobres, escolares, analfabetos. A única condição era de que o governante fosse um cristão ortodoxo. Léo I, no V século, fora um açougueiro. As pessoas em Constantinopla costumavam mostrar o local onde ele e sua mulher vendiam carne. Justino I, no VI século, fora um velho suinocultor que apareceu na capital descalço com um saco nas costas. E um dia, seu sobrinho deixou a família no campo para unir-se ao tio. Seu nome era Justiniano e tornou-se o imperador em 527.
Focas, que governou no 7º século, era um simples centurião. Léo III, no 8º século, era um biscateiro. Basílio I, no século IX, era um camponês, provavelmente um pastor da Macedônia. E Miguel IV, no século XI, era um criado da Papalagônia, no Mar Negro. Mas depois de um homem tornar-se imperador, não havia nenhum método constitucional pelo qual ele pudesse ser deposto, exceto uma revolução bem-sucedida. E novamente aqui, o fator do sucesso colocava o selo da aprovação divina sobre o homem que, se tivesse fracassado, seria apenas um usurpador e seria castigado de modo terrível. Os bizantinos sabiam que Jeová havia transferido seus favores de Saul para Davi. Acreditavam que Deus retiraria seu apoio de qualquer governante e aí todos saberiam, pois o governante fracassaria. E com esta crença, a revolta foi incorporada à prática constitucional. Como o historiador alemão Mommsen disse, o governo de Roma era uma autocracia temperada pelo direito legal da revolução. De 88 imperadores que governaram Bizâncio através de 11 séculos, mais de 1/3 era de usurpadores. E os outros tantos morreram em circunstâncias violentas, envenenados, esfaqueados, estrangulados, decapitados, morreram de fome, torturados até a morte ou simplesmente cegados, o que era considerado mais humano. Como resultado, tornou-se particularmente importante enfatizar a santidade do imperador, sua distância, sua condição de intocável. Quanto mais vulnerável o imperador, maiores os esforços para fazê-lo invulnerável. Este é Constantino II e sua imperatriz, que governou no 4º século. Foi quando o império foi mais ameaçado, no 3º, 4º e 5º séculos, e quando a posição pessoal do imperador estava menos segura. Foi quando as cerimônias imperiais ficaram rígidas e a distância aumentou entre o governante e seus súditos. Um tipo megalomaníaco de drama foi delineado para aumentar o poder e compensar pelas falhas desse poder. É possível vermos isso olhando os mosaicos do imperador Justiniano e a imperatriz Teodora. Rijos e esplêndidos em meio a seus cortesãos. Sua postura lembrando o governante imóvel, o mais alto poder do cosmos. Embora fosse muito importante que o imperador passasse a seus súditos a impressão de divindade, que poderia evitar que tivesse um fim pouco digno, era também importante que ele impressionasse os bárbaros, amigos ou inimigos. Isto era mais praticável, pois os bárbaros eram menos sofisticados. Imagine a chegada em Constantinopla de um senhor bárbaro das estepes, do deserto, ou mesmo dos países não desenvolvidos da Europa Ocidental. De repente, ele encontra-se nesse labirinto de ruas e humanidade concentrada. Os oficiais imperiais cuidam dele todos os dias, todas as horas, mostram a ele a cidade e, finalmente, o levam ao palácio para uma audiência com o imperador. Para chegar à sala do trono, ele passa por um tipo de palácio do Mágico de Oz, através de um labirinto de corredores de mármore e aposentos ricos com mosaicos e tecidos de ouro, por longas filas de guardas do palácio em uniformes brancos, por multidões de patrícios, bispos, senadores
Tudo isto acompanhado da música de órgãos e corais da igreja, com eunucos em ambos os lados, segurando-o pelas axilas, até que, finalmente, ele entra na sala octogonal, onde uma figura silenciosa e rija, totalmente imóvel, está sentada num trono elevado, coberto de tecido roxo, sendo esta a cor imperial, proibida a todos os outros. A mobília da sala é muito estranha. Há leões, grifos, pássaros em árvores, tudo dourado, como uma loja glorificada de brinquedos mecânicos. Tudo isto é colocado em movimento na entrada do Senhor Bárbaro. Os animais abrem suas bocas. Os pássaros abrem seus bicos e cantam. Os grifos assobiam. Os leões rugem e balançam a cauda. E enquanto isso, o visitante está prostrado. Quando ele se levanta, não consegue ver nem o imperador, nem o trono. Finalmente, ele descobre que o trono foi elevado e o imperador ainda está sentado, rijo, pintado, mas agora usando uma roupa diferente da que parecia estar usando um minuto atrás. E certamente longe demais para ver uma conversa. O homem não está apenas impressionado. Ele está estupefato, dominado por todo este esplendor. Ele concorda em lutar pelo Cristo romano e pelo Império. Receberá presentes, honras, subsídios. Pode até receber uma princesa bizantina em casamento. Certamente receberá a visita do bispo, que é súdito do patriarca de Constantinopla, para defender os interesses imperiais. Os bizantinos e seus imperadores entendiam bem que a diplomacia é mais barata do que a guerra, pois quando dá certo, seus inimigos lutam por você. E mesmo quando não dá certo, ajuda a ganhar tempo. Mas tudo isso exigia dinheiro, muito dinheiro. No terceiro século, a administração imperial entrou em colapso. A inflação subiu os preços enormemente e a economia do império ameaçava regredir ao sistema de troca. Mas no quarto século, reformas recuperaram o valor do dinheiro e o sistema de impostos foi estabelecido novamente, o que ajudava a manter o governo burocrático. Isto salvou o Oriente, mas não pôde salvar o Ocidente, que voltou à economia de troca com seus governantes bárbaros, tornando-se cada vez mais fraco, pois não podiam pagar para se protegerem. Entretanto, a parte oriental do império foi garantida por uma administração segura e economia estável, que amparou a diplomacia e permitiu que os soldados fossem pagos em ouro. A habilidade do Oriente de cobrar impostos permitiu que o mesmo mantivesse um exército e marinha altamente treinados, que protegiam o império. A guerra para Bizâncio era algo muito sério. Assim, os bizantinos mantiveram e desenvolveram estratégias e melhoras práticas que para os bárbaros e os outros senhores do Ocidente nada significavam. Os bizantinos desenvolveram treinamentos, táticas e também armas secretas, como o fogo grego, uma mistura à base de petróleo. Parecia com o napalm, que podia ser atirada de barcos e muralhas. Provou ser fatal contra as frotas árabes e eslavônicas. E obtiveram grandes feitos com poucos soldados. Este medalhão comemora o triunfo do general Belisário da época de Justiniano, que reconquistou o norte da África aos vândalos com 15 mil homens e a Itália com cerca de 8 mil.
No século X, o total das forças militares bizantinas era de, no máximo, 140 mil homens. Mas houve uma instituição que foi ainda mais importante para a sobrevivência e a unidade do Império Bizantino do que o exército. Foi a Igreja, que agora chamamos de Grega Ortodoxa. Grega, pois Bizâncio fora uma antiga cidade grega e sua sucessora Constantinopla herdara suas tradições helenísticas. Ortodoxa, pois